Podemos pensar na inovação tecnológica como um processo gradual, constante e bastante linear. De qualquer forma, este não é necessariamente o caso. Escavações arqueológicas em todo o mundo revelam que de vez em quando, civilizações antigas desenvolviam invenções que estavam décadas, se não séculos, à frente do seu tempo. E nós vamos apresentar algumas delas aqui. Neste vídeo iremos conhecer 8 surpreendentes tecnologias e invenções do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Portas do Templo de Heron, Grécia. Quando você passar por uma dessas portas que se abrem sozinhas, agradeça ao grande Heron de Alexandria. Em seu livro Pneumática, Heron desenvolveu um sistema de portas automáticas que eram abertas após o acionamento de um mecanismo. Através de um suposto sacrifício jogado no altar, um componente que iniciasse chamas de fogo, localizado em frente ao templo, era possível abrir as portas e entrar. Apesar de o professor de estudos gregos e romanos da Universidade de Calgary, John Humphrey, ter declarado que dificilmente alguém teria construído uma porta dessas naquela época, no século I d.C., este é o primeiro registro que temos da ideia. No entanto, o funcionamento do mecanismo pensado por Heron poderia ter certa dificuldade de ser implementado. Um sacerdote acenderia o fogo em uma parte específica do altar do templo. Com isso, o ar se aqueceria e aumentaria de volume. Esse ar mais pesado faria com que um container cheio de água derramasse o líquido em um balde. À medida que o balde enchesse, uma série de polias e engrenagens ajudariam a abrir a porta do templo. Tal feito era considerado mágica pelos povos da época e até hoje é considerado algo revolucionário na discussão de dispositivos automáticos. A invenção das portas do templo eram acionadas por um princípio pneumático, assim como diversas outras apresentadas em seu livro, estão em exposição no Museu de Tecnologia da Grécia Antiga. Número 7. Dispositivo para sacudir navios, Itália. O grande matemático e inventor Arquimedes, sem dúvida, possuía muita criatividade e estratégia. Ele criou por volta de 214 a.C. um dispositivo para sacudir navios, ou também conhecido como garra de Arquimedes. Embora sua natureza exata não seja clara, os relatos de historiadores antigos parecem descrevê-lo como uma espécie de guindaste, equipado com um gancho, que era capaz de lançar e submergir parcialmente um navio atacante na água, e então fazer com que o navio virasse. Foi lançado sobre navios inimigos, que então atacariam as forças defensivas e as destruiriam. Para defender a cidade de Siracusa, na ilha do Mediterrâneo, foi usado o dispositivo com o intuito de afastar os potenciais invasores romanos em seus navios. Com a ajuda de 2 postes, um sistema de roldanas e um grande gancho, os guerreiros de Siracusa conseguiram combater com sucesso os romanos por mais de 2 anos. Os romanos passaram a temer a visão de um gancho e uma vara pendurados sobre uma muralha inimiga, pois sabiam que, uma vez que seus navios fossem fisgados, eles seriam erguidos no ar e depois lançados de volta à água, possivelmente fracassando. Número 6. Liras de Ur, Antiga Mesopotâmia. As liras de Ur ou harpas de Ur são consideradas como sendo os instrumentos de cordas sobreviventes mais antigos do mundo. Arqueólogos descobriram em 1929 peças de 3 liras e uma harpa em Ur, localizada no que foi a Mesopotâmia antiga, e hoje é o Iraque contemporâneo. Esses objetos têm mais de 4.500 anos de idade. A equipe que descobriu os instrumentos, como parte das escavações no Cemitério Real de Ur, foi liderada por Leonard Woolley, e os restos dos instrumentos foram restaurados e distribuídos entre os museus que participaram das escavações. A lira de ouro de Ur, ou lira do touro, foi entregue ao Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, porém parte do seu corpo de madeira foi danificado devido a inundações durante a Segunda Guerra do Iraque, e uma réplica dela foi realizada. A lira da rainha é o exemplo mais antigo conhecido da verdadeira harpa triangular, que evoluiu diretamente do arco de caça, e encontra-se no Museu Britânico. Uma lira de prata em forma de barco, e uma lira com a cabeça de um touro feito de folha de ouro e uma barba de lápis-lazuli estão localizadas no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia. Número 5. Fechadura de tambor de pinos, Antigo Egito.
A necessidade de proteger os pertences surgiu com a evolução da sociedade humana. E dessa necessidade, foram criadas as fechaduras de tambor de pinos. É um sistema de fechaduras que utiliza pinos de diferentes comprimentos para evitar que a fechadura abra sem a chave correta, e seu mecanismo de pino foi esculpido em madeira. Acredita-se que a fechadura foi inventada no Antigo Egito, há cerca de 4.000 anos, embora fechaduras deste tipo também tenham sido encontradas em ruínas no Iraque. Após a sua invenção, a fechadura chegou à Grécia, e depois à Europa. A fechadura é a primeira fixação mecânica de portas, e é considerada a única grande melhoria arquitetônica europeia nos tempos clássicos. O mecanismo consiste numa chave e numa fechadura. A chave é simplesmente um pedaço de madeira com pequenos pinos, geralmente de latão. Esses pinos entram em um ferrolho e em pequenos orifícios, levantando pinos semelhantes na fechadura. Os pinos da chave empurram os pinos da trava para fora dos orifícios, assim o ferrolho pode ser movido para o lado e a porta aberta. Mais tarde, fechaduras criadas com novos designs foram baseadas no sistema dessas fechaduras egípcias anteriores. Número 4. Trabuco, China. O primeiro registro claro de um trabuco de contrapeso provém de um estudioso islâmico, chamado Mardi al-Tarsuzi. Esta máquina de guerra foi inventada durante a Idade Média, por volta de 1400, para destruir as grandes muralhas dos palácios inimigos. O trabuco, feito de madeira e ferro, foi projetado para atirar pedras pesadas contra as paredes e simultaneamente matar os inimigos. Era uma máquina destrutiva, que tinha 15 metros de altura, e era tão pesada que foram necessários centenas de homens fortes para carregá-la. O trabuco possui duas caixas no lado oposto do cesto onde a pedra é colocada. Os caixotes são cheios de pedras pesadas, para que ao puxar a barra de ferro que impede o cesto de voar, os caixotes caiam, e o cesto atira a pedra contra as paredes inimigas. Se as caixas forem pesadas, a cesta voará com mais força. Após o lançamento da pedra, o cesto é abaixado pela alça da base do trabuco. Trabucos foram utilizados tanto no ataque de Burgos, 1475 a 1476, e o ataque de Rhodes em 1480. A última utilização militar foi registrada por Hernán Cortés, em 1521, no ataque à capital asteca, Tenochtitlan. Com o surgimento da pólvora, o trabuco perdeu seu lugar como a melhor escolha para o canhão. Número 3. Antiga roca de fiar, Índia. Tempo, matéria-prima como lã, linho e algodão, e um fuso ou roda para fiar são necessários para quem fia. Para quem não conhece, uma roca de fiar é uma ferramenta utilizada na fiação manual ou mecânica, que serve para reduzir uma fibra a fio. Ao longo da história, a maioria dos fiandeiros também usou um dispositivo simples chamado roca. A roda giratória é uma invenção antiga. Surgiu pela necessidade de se ligar as fibras vegetais e ou animais em linhas ou fios, os quais foram, em seguida, tecidos por um tiare e transformados em panos para diversos usos. O surgimento desse equipamento de fiação e tecelagem se perde no tempo. Ninguém sabe ao certo quem inventou a primeira roda de fiar ou quando. Alguns pesquisadores supõem que as rocas tiveram origem na Índia, entre os anos 500 e 1000. Outras pesquisas indicam que foi inventada na China, depois se espalhou para o Irã, e mais tarde para a Europa. Com a Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, a intensa demanda por tecidos provoca a escassez dos fios. Os fiares mecânicos não supriam a demanda real provocada pelo trabalho intenso das fábricas. A procura de fio de algodão ultrapassou a oferta, pois a roca de fiar de um só fio não podia abastecer a procura. A roca de fiar passa então por um processo de automação e inovação para acompanhar os novos tempos. Número 2. Ábaco, China. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo e contagem, popularmente em sistema decimal. Com provável origem na Mesopotâmia há mais de 5.500 anos antes de Cristo, ele é considerado como uma extensão do ato de se contar nos dedos. O objeto é constituído por uma moldura retangular com hastes paralelas, onde cada haste corresponde a um múltiplo de 10, e nos quais estão os elementos de contagem, sendo eles fichas,
bolas ou contas, que podem ser deslizados livremente. O ábaco existe na China desde o século II AC, embora as tábuas de contagem mais antigas tenham sido encontradas em Roma, no século IV AC. Muitas culturas usavam ábacos ou algo semelhante como o quipu inca. Dentre os muitos ábacos desenvolvidos, o mais popular utiliza uma combinação de dois números base, 2 e 5, para representar números decimais. Ele é utilizado ainda hoje para ensinar às crianças as operações aritméticas. Número 1. Vitral, França. A fabricação de vidro teve origem no Oriente Próximo, por volta de 2000 AC, na forma de contas, selos e incrustações. Os primeiros fabricantes prensavam o vidro em moldes. Por volta de 1500 a.C., recipientes mais finos eram fabricados no Egito. Os melhores fabricantes e exportadores de vidro desta época eram os fenícios, que tinham uma grande oferta de areias ricas em sílica. Embora a arte dos vitrais não tenha atingido seu apogeu até a era gótica da Europa, encontramos descrições escritas dela que datam do século V. As primeiras peças datadas que existem são do século IX. A tecnologia de criação de vitrais foi alterada por ferramentas aprimoradas e maior conhecimento científico, mas a técnica é essencialmente a mesma da época medieval. Um desenho, chamado cartoon, é usado como modelo para cortar o vidro. Depois de cortadas, as peças podem ser unidas temporariamente com cera de abelha ou plasticina, e depois pintadas. A tinta é então fundida à superfície do vidro por queima em um forno. Após a queima final, ocorre o processo de vitrificação. Os pedaços de vidro são unidos por tiras de chumbo soldadas entre si. A produção de vitrais evoluiu ao longo do tempo. Na Idade Média, foi criado por oficinas monásticas e posteriormente por guildas. Quando a arte dos vitrais começou a declinar nos séculos XVII e XVIII, a produção era geralmente feita por indivíduos ou famílias. As oficinas voltaram a funcionar no século XIX, quando foram criados grandes ateliês. Hoje coexistem ateliês e artesãos individuais. A arte dos vitrais é o único meio observado através da luz refratada, em vez da luz refletida pela qual vemos pinturas, esculturas e fotografias. Esta qualidade do vitral certamente contribui para a crença medieval de que simbolizava a luz divina. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes tecnologias e invenções do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!